Oi pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Hoje eu quero convidar vocês para virem comigo para o meu primeiro dia de aula de 2024. Vamos lá? Então, para quem não sabe, eu vou iniciar o meu terceiro ano de pedagogia e eu estudo de maneira IAD. Então eu resolvi mostrar para vocês, né, agora que liberou as atividades, como que eu faço mais ou menos o meu estudo. Então, para começar, esse caderno aqui é o caderno do ano passado, mas como eu quase não uso o caderno, eu vou continuar usando ele agora, né, para as primeiras matérias. E agora eu vou abrir o portal para vocês e mostrar para vocês quais foram as matérias liberadas. Eu vou ver se eu consigo compartilhar a tela, mas se eu não conseguir, eu vou estar conversando aqui com vocês falando, e aí eu mostro aqui. Primeiro eu vou abrir o portal e conhecer as matérias, né? Então, quando a gente estuda de maneira IAD, a gente tem que separar um tempo, né, pra gente estar estudando. Não adianta fazer de qualquer jeito, porque IAD é qualquer hora. No meu caso, qualquer hora que eu entrar no site, eu consigo assistir as aulas e acompanhar, né? Mas tem casos que as horas são específicas, né? No meu caso, já não é, graças a Deus. Eu consigo... Eu tenho que cumprir os prazos, né, das atividades e tudo, mas na questão de assistir aula, eu posso entrar a qualquer momento e assistir, que é o que eu preciso, né? Foi uma das questões porque eu escolhi essa modalidade, né? Eu já separei duas matérias no caderno que eu não usei ano passado e vou usar agora, porque eu faço, como o conteúdo vem em PDF, eu faço poucas anotações, né? Eu anoto aquilo que eu preciso fixar mais na minha cabeça, né? Então eu vou lendo e fazendo anotações. E eu gosto muito de assistir a aula e anotar tudo que o professor vai falando na aula. Porque o que está em PDF, está em PDF. Então eu leio, destaco, vou escrevendo lá no PDF. É mais fácil para mim. Agora, se eu sinto que eu tenho que escrever sobre aquilo, né? Ou então, durante a aula, eu vejo que tem lá no material e ele tá falando, eu vou escrevendo de novo no caderno. Como cada capítulo da matéria tem um vídeo aula, aí eu vou assistindo e escrevendo o que ele vai falando, né? O que ele vai passando na tela dele. Então é isso. Eu consegui abrir aqui o meu portal e aí eu já posso ver duas matérias que foram liberadas, né? Fundamentos teóricos e metodológicos de ensino de matemática e linguagens infantis e conceitos matemáticos. Ou seja, primeiro período de 2024 já começou com uma matéria que eu não consigo entender. Matemática, para mim, sempre foi o pior, e é até hoje, de entender, de estudar e tudo. Matemática não entra na minha cabeça, mas vamos ver como vai ser essa experiência no final desse período, né? Porque eu não vou só ter que aprender, como eu vou ter que ensinar as crianças a entenderem matemática, né? Então, vamos ver como é que vai ser esse processo. Então, gente, quando eu entro aqui na plataforma, é isso aqui que eu encontro já. E são as matérias que estão valendo nesse período, né? Primeiro período de 2024. E aqui tá, né? Fundamentos teóricos e metodológicos de ensino de matemática e linguagens infantis e conceitos matemáticos. E aí, a gente vai focar em matemática, então, nesse período. Agora, saindo um pouquinho do foco da primeiro dia de aula, eu queria mostrar para vocês como anda as minhas atividades complementares, que todo mundo tem que fazer, né? E eu quero mostrar aqui para vocês como é que estão. Aqui, agora, como a gente acabou de mudar o ano, né? Deve estar ocorrendo alguma atualização no site, e aí tá tudo zerado aqui. Porém, eu quero mostrar para vocês o envio de atividades também, porque eu já enviei todas as atividades complementares que eu preciso, que já bateu mais de 200 horas aqui. E aí eles analisam, né, e batem lá nas atividades complementares. E aí é isso. Eu consegui tudo no primeiro ano, graças a Deus, fazendo cursos, né, vocês podem ver, participando das atividades, vindas da faculdade também, né, do portal. E aí foi assim, né? Uma horinha sempre vale a pena, né? Participar das lives e tudo mais.
Agora, voltando para o primeiro dia de aula, hoje eu vou olhar apenas uma das matérias. Eu vou marcar as duas no caderno, né? Fundamentos e as linguagens. Mas eu vou assistir a primeira aula, a apresentação da primeira aula, somente de uma das matérias. E olhando aqui, eu acho que eu vou escolher fundamentos teóricos, porque fundamentos teóricos eu já tive das outras matérias, né? E aí, essa de linguagens infantis e conceitos matemáticos eu vou ver depois. Conceitos também já tem. Essas matérias de fundamentos e conceitos, elas envolvem mais a história e o como, né? Se aplica na sala de aula e por que se aplica e tudo isso. Então, não é assim realmente fazer o cálculo, aprender a fazer o cálculo. E é dessa parte aí que eu tento fugir, né? Mas ela vem trazendo assim pra gente uma direção, né? De como fazer, o que fazer, o porquê da importância disso. E a gente sabe que matemática é muito importante para o nosso desenvolvimento, né? Para viver é preciso saber nem que seja o mínimo de matemática. E aí hoje eu vou olhar apenas uma dessas matérias. E aí eu escolhi a fundamentos teóricos, metodológicos de ensino da matemática para mim estar olhando hoje. Eu gosto sempre de fazer assim, olhar uma primeiro. Saber quais são as matérias, se eu tenho um caderno, marcar no caderno quais são essas matérias, né? E aí, para separar o local de anotações, né? E aí eu vou pegando uma matéria de cada vez. Nunca assim, ai, terminei aqui, vou para outra agora. Antes eu fazia assim, mas eu sempre procuro focar mais em uma, depois foco mais na outra. Se eu não tenho muito tempo, é lógico que eu vou dividir, né? Estudo uma, faço uma pausa e começo a estudar outra. Mas como eu ainda estou de férias, né? Na última semana de férias do trabalho, então eu tenho tempo essa semana ainda. Agora, a partir da semana que vem, eu vou separar momentos de estudo, né? Ou eu estudo um dia uma, depois a outra, ou eu separo com descanso no meio e estudo as duas. Mas provavelmente eu vou continuar estudando apenas uma de cada vez, porque depois de um dia de trabalho a gente precisa. Depois de um dia de trabalho a nossa mente fica mais pesada, né? Então eu vou escolher uma matéria num dia, depois a outra, e assim eu vou ver como que eu vou me adaptando. Se der certo assim, eu venho aqui e conto pra vocês. Mas agora eu vou entrar aqui na fundamentos teóricos. Desde o primeiro dia de aula da faculdade, eu sempre estudei com tablet e celular. Eu não tenho notebook ainda, pretendo adquirir um esse ano, comprar um esse ano. Mas se não der certo, vou continuar aqui com meu tablet e meu celular para estudar, né? Nunca foi um motivo de não estudar. Gravando a tela aqui, eu espero que eu consiga colocar para vocês. Eu vou acessar fundamentos teóricos. E aí, em fundamentos teóricos de ensino de matemática, a gente já vê aqui o calendário das atividades, que vão ser do dia 15 agora até o dia 11 de março. Então, tem um bom tempo para fazer as atividades. E aí, a prova vai ser no dia 7 de março até o dia 11 de março. Mais ou menos aí uma semana para fazer a prova e a atividade, né? E aí, eu sempre baixo esse calendário aqui no meu celular. Eu costumo baixar esse calendário aqui no meu celular para não ficar por fora das notícias, né? Para não esquecer que eu preciso estudar até esse prazo. E aqui eu posso vir aqui e baixar a apostila, né? Mas eu já fiz isso, porque elas são liberadas antes das aulas serem liberadas. E aí tem aqui, né? Fundamentos teóricos, metodológico de ensino de matemática, histórico da matemática. Tudo isso daqui que aparece azulzinho são os capítulos de aula, né? Então, a gente encontra aqui 4 unidades. Depois de uma breve introdução, a gente encontra a primeira unidade, a segunda, a terceira, a quarta unidade e são só a quarta unidade geralmente é só considerações finais, né? Mas aí eu sempre, quando eu venho estudar aqui, porque eu prefiro
acompanhar no PDF vindo daqui, né? E eu vou ver a apresentação do professor. Eu sempre gosto de anotar, assim, a matéria, o nome do professor. Eu gosto de saber quem é o professor, quem é o tutor da matéria, né? Geralmente, tem vezes que o tutor continua sendo da matéria anterior, né? Mas aí tem vezes que muda, né? E aí eu sempre gosto de saber quem é o tutor, porque quando a gente tem alguma dúvida, a gente sempre recorre ao tutor, né? E aí, é bom saber, né? A história do professor e tudo mais. E aí eu vou assistir aqui quem é o professor e anotar na matéria, né? O que eu preciso saber agora. Em história. Eu irei trabalhar com vocês alguns conteúdinhos dessa disciplina, certo? O que nós iremos da matemáticas e seus conceitos, né, seus conceitos. E mais. Eu vou assistir a apresentação da outra matéria também, para eu poder saber qual realmente eu preciso começar logo de cara, né? Decidir melhor qual matéria que eu vou começar estudando. Então, eu já vou abrir aqui a outra matéria. Aqui eu já posso ver que as linguagens infantis e os conceitos matemáticos, a matéria está configurada diferente da outra. A professora é a mesma. É a mesma professora. Olá, tudo bem? Sou a professora Ângela Sampaio de Deus Lima. Irei trabalhar com vocês o livro Linguagem, Matemáticas e Conceitos Infantis. Sou formada em Teologia, Política História e mestrado em História. Por que trabalhar isso? Eu já trabalhar isso. Na cidade, é estudar matemática, depois linguagem e comunicação. Já posso entrar depois? Acabei de trocar. Eu vou iniciar os estudos pela matéria Linguagens Infantis e Conceitos Matemáticos. Porque eu vi aqui embaixo que vai ter um laboratório de aprendizagem. Então, quer dizer que, além das atividades e da prova, eu vou precisar efetuar outras atividades. Então, eu preciso conhecer mais a fundo essa matéria. A outra, então, vai precisar de mais leitura, enquanto essa vai precisar de assistir mais vídeos, mais leitura e mais anotações. Não que a outra não que tenha, assim, uma diferença de horário a mais para uma do que para outra, ou dedicação mais para uma do que para outra. É só a questão da atenção. A primeira atenção que vai ser dada vai ser primeiro para conceitos infantis, né? Linguagens infantis e conceitos matemáticos. Vai ser primeiro para essa aqui. E aí, as atividades as atividades e a prova das duas matérias seguem o mesmo cronograma, né? São liberadas no mesmo dia e fechadas no mesmo dia. E aí eu vou marcar no caderno cada matéria e como eu não tenho tempo agora, mais tarde ou amanhã, quando eu tiver tempo, eu venho e começo os primeiros passos das aulas dessa matéria aqui. As primeiras anotações das matérias são essas aqui, né? O nome, quantas unidades vai ter. E aí, quando eu assisto as videoaulas, eu sempre marco, né? Qual foi o tema e quando eu assisti. E aí, eu faço nas duas matérias do mesmo jeito. Linguagens infantis e conceitos matemáticos, assisti o vídeo hoje. E aí, nessa atividade vai haver atividade prática. Então, eu não posso me esquecer disso, porque o calendário já está disponível, dia 15. Das duas matérias já vai estar liberadas as atividades, então, quanto mais antes eu puder fazer, melhor para mim, né? E aí, tá tudo aqui. A prova também já tem data. Então, quanto mais rápido eu estudar, é melhor para mim, né? Ainda mais agora. Então, é isso, gente. Já sabemos as matérias que eu vou estudar, as datas das atividades e da prova, e qual vai ser, mais ou menos, a metodologia de aula de cada uma, né? Uma vai requerer mais atividade e a outra que eu vou precisar assistir mais aulas, né? Então, e ficar bem atenta aos prazos para não perder, porque a atividade prática, ela sempre
vai requerer um pouco mais de tempo, né, de dedicação. Até hoje eu fiz só uma, que foi no final do ano passado, foi uma redação. E agora, como essa é matemática, eu estou um pouquinho preocupada sobre como é que vai ser. Mas eu vou estudando aqui, né, um pouquinho cada dia e sempre comunicando vocês de como foi, né. Muito obrigada por assistir até aqui. Se você gostou, deixa o seu like, comenta aqui o que ficou de fora, o que você quer saber, ou a sua opinião. E não deixe de compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que também vai começar a estudar esse ano, né, ou que também tá nesse processo e aí já no meio do caminho, né. Já, como eu disse antes, estou no 3º ano, hoje é o primeiro dia de aula. E muito obrigada por me acompanhar nesse vídeo. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!